Bom dia, professor. Muito obrigada pela presença aqui. A gente tem algumas perguntinhas para o nosso blog. Aí, a primeira seria a respeito da Biblioteca de Machado de Assis. Como foi o trabalho para organizar o livro? Porque, assim, Machado de Assis é um dos autores que a gente estuda no grupo, né? Então, a gente tem particularmente essa curiosidade. Assim. Tá certo. Olha, isso foi uma coisa muito interessante, porque, na verdade, originalmente, né, o que sobrou da Biblioteca do Machado de Assis, né, foi inventariado pelo Jean-Michel Massat, nos anos 60, um professor francês que estava aqui. E foi ele, na verdade, que chamou a atenção para a existência desse patrimônio. Originalmente, né, o que aconteceu? Quando o Machado tinha oralmente dito que iria deixar para a Academia Brasileira de Letras, que ele presidiu, né, toda a sua coleção de livros. Mas quando ele morreu, ele não deixou nada escrito, então ficou aquele clima assim, bem, então como é que vai ser isso, né? E aí mandaram o Zé Veríssimo, com um amigo da família, fazer uma embaixada lá junto à família. E dessa embaixada resultou que alguns livros, um certo número de livros, foi levado lá para a Academia Brasileira de Letras. Mas é bom a gente lembrar que a importância dada às bibliotecas, ela é uma coisa recente, né, se vocês pensarem na história cultural do Brasil, né? Em que sentido, né? Eu acho que provavelmente a ideia predominante no momento em que se deslocou uma parte do acervo do Machado para a Academia Brasileira de Letras era de que vamos botar uma decoração ali na academia parecida com a que estava na casa do Machado, né? Não se tinha ainda uma ideia de que através da biblioteca você vai conhecer parte da obra do autor, né? Em que sentido? Você vai saber quem é que ele leu, você vai perceber nos livros se tinha ou não tinha anotações à margem, né? As próprias escolhas dele para citação nos livros, qual é a relação dessas escolhas para a citação dos livros com os livros que estavam na biblioteca original dele. Então, todas essas coisas, quem é que doava livro com dedicatória para o Machado, como é que funcionava essa socialização literária na época dele, né? Todas essas são questões que não eram questões relevantes no momento em que o Machado morreu, mas passaram a ser principalmente a partir do momento em que se passou a considerar que para você entender a história da literatura, você tem que entender também a história da recepção da literatura, né? De como é que se leu, né, os livros, que tipo de temas circulavam, que tipo de interesse do público havia, quais eram os autores lidos ou não no passado, né? De que forma as pessoas se apropriavam desses autores, né? Qual era o horizonte de recepção. Essa é uma expressão utilizada pelo pessoal, pelos alemães, se chamava de estética da recepção, né? No passado, né? Para você poder entender, então, o sentido de uma biblioteca de escritor. Boa. E, como eu te falei, né, o Machado de Assis é um escritor muito lido por nós do grupo. Aí eu queria perguntar para você qual a importância do Machado de Assis para a nossa literatura e para a literatura mundial. Essa é uma pergunta que, digamos assim, a resposta ia demorar mais ou menos uns 2 dias, na verdade. Tem que fazer um resumo, mas né? eu vou ter que fazer uma resposta muito breve, né? Então, eu diria o seguinte, né? Para a nossa literatura, enfim, o próprio fato de que você tem uma fortuna crítica do Machado, ou seja, aqueles que escreveram sobre o Machado na casa dos milhares, né? Então, isso designa que o Machado, a obra do Machado, é extremamente produtiva, né? Na cultura brasileira, né? Quer dizer, ela está presente, ela é motivo de discussão, ela é
algo que não pertence ao passado, mas pertence ao presente, né? Ela está sendo sempre reprocessada e, evidentemente, isso significa também, o fato dela poder ser reprocessada significa que ela, de alguma maneira, é estruturada de uma maneira ou de um modo, né? Que permite várias e sucessivas leituras diferentes e interpretações produtivas, né? Para várias e sucessivas gerações de leitores, e isso é a marca da qualidade da obra machadiana, né? Eu acho que, para além do Brasil, você tem, o Machado é provavelmente o autor mais traduzido do Brasil, né? Entre os autores não vivos, né? Porque tem sempre Paulo Coelho, né? Paulo Coelho, ele é muito traduzido, né? Mas, assim, é uma outra coisa, nós estamos falando de Machado, mas o Machado, é interessante a recepção do Machado fora do país pela seguinte razão, né? Porque, normalmente, quando você tem uma recepção em outro ambiente do escritor, que não é o ambiente original desse escritor, essa recepção se dá por alguma razão que diz respeito ao lugar que está recebendo esse escritor. Então, por exemplo, a Clarice Lispector, que é uma escritora muito traduzida e muito lida contemporaneamente em outros lugares, mas a tradução dela veio junto com essas teorias e teses feministas, né? E essa ideia de expressão feminina na literatura, né? Que foi um fenômeno, é um fenômeno mundial, né? E a Clarice veio na esteira disso, né? Mas os tradutores do Machado não vieram na esteira dessas coisas, né? De alguma maneira você vai buscar a história das traduções do Machado, e essa história dessas traduções, ela está relacionada a pessoas que leram Machado, se surpreenderam ou se apaixonaram pelo dito cujo, né? E então resolveram que vão traduzir o Machado, né? E aí introduziram nos seus sistemas literários essa obra, que é a obra do Machado. É uma coisa assim que não tem muito a ver com, diferentemente de outros autores, com pautas nas quais são incluídos esses autores, por serem esses autores representativos das pautas. Machado nunca foi representativo de pauta nenhuma. Exemplo, né? Embora recentemente se tenha, até aqui no próprio Brasil, né, tentado associar o Machado a uma pauta afro-americana, né, enfim. Mas, assim, a história da circulação do Machado fora do país não é uma história de circulação a pautas específicas. Hoje a UERJ está numa situação muito complicada, né? Então, sobre o UERJ, assim, para o senhor, como seria que a universidade poderia sair dessa situação? Olha, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a qual eu pertenci, né, eu fui professor titular lá na universidade, tenho grandes amigos e acho que é uma das principais universidades brasileiras, e que alguma parte dos problemas com os quais a UERJ se defronta também são problemas que dizem respeito ao ensino público em geral, e há um certo ataque que é feito pelos donos do poder, né, a instituições que são massas críticas e que evidentemente não estão aí para ficar aplaudindo indiscriminadamente, seja lá quem for que está ocupando o posto. Mas no caso específico da UERJ tem uma questão que é até de tão singela, né, para ser declarada, né, que é extremamente importante também, né, que é o seguinte: bem, houve um assalto, uma quadrilha organizada, né, aos cofres do Estado, né? Quadrilha essa que incluiu o governador, o ex-governador, o Sérgio Cabral, o outro ex-governador, o Garotinho, né? Então, eu acho que é um caso muito específico de criminalidade política, né? Que
realmente prejudicou profundamente a UERJ, mas não só a UERJ, todas as instâncias do Estado do Rio de Janeiro. E eu tenho a impressão que, assim, pensando num prazo mais longo, eu acho que é o seguinte, né? A UERJ, eu creio que ela estará destinada, em outro momento histórico, a ser o que ela sempre foi, uma formadora de recursos humanos para o país, não só para o Estado do Rio de Janeiro, né? Vamos lembrar que alguns dos ministros do Supremo Tribunal Federal aqui, professores da UERJ, né? Formados pela UERJ, professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que, assim, a longo prazo, a UERJ vai voltar a ser aquilo que ela sempre foi, e a longo prazo também, esses todos que levaram a universidade e o Estado ao estado deplorável em que se encontram, né, vão ter também o seu destino marcado com a história, mais precisamente com a lata de lixo da história, né? Como o senhor vê o trabalho do grupo da epistemologia do romance? Como o senhor encara essa forma filosófica de olhar os romances? O Wilton tem feito um trabalho admirável, né? Já há bastante tempo, quer dizer, não é uma coisa nova, né? Em absoluto, não é uma nova no sentido de que ele já está trabalhando nisso há muito tempo, tem feito um trabalho muito bom e é uma contribuição muito bacana, muito diferenciada, muito consistente, né? Só diria que não acabou, né? Ainda Estamos no não processo. Acabou, está no processo, na verdade. Então, não é alguma coisa sobre a qual eu posso falar, mas isso já acabou, então eu posso avaliar. Não acabou, né? Estão trabalhando, né? Agora, uma última pergunta. Hoje a gente está num momento complicado para a arte, né? Assim, como os estudos literários podem ajudar na reflexão dos fenômenos da contemporaneidade? Como o senhor acha isso? Bom, essa é outra daquelas perguntas que acho que em 2 dias, mais ou menos, mais ou menos 2 dias dá para responder, né? De alguma maneira, né, a literatura e as artes em geral, elas têm essa característica de serem produtos que tratam da vida, que tratam dos viventes, que tratam, que são ao mesmo tempo testemunhos e ao mesmo tempo expressões dessa vida que se vive, né? E ajudam as pessoas a pensar sobre o que é isso que é estar vivendo hoje no mundo em que a gente vive, do modo em que nós vivemos, né? Ajudam a pensar o que é isto, tal como está posto, e ajudam a pensar, enfim, não poderia ser diferente, entendeu? Não haveria outras formas melhores, né, para se viver? Então é isso. Obrigada. Obrigado a você. Muito obrigada.